Olá, meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a ministra Rosa Weber e a liberação do aborto no Brasil. Pessoal, antes de começar o assunto do vídeo de hoje, eu peço que você curta o meu vídeo, compartilhe o meu trabalho, inscreva-se no canal e siga o Instituto Thomas Sowell nas redes sociais. Bem, um dos assuntos politicamente mais em voga nos últimos anos é a liberação do aborto. Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra, algumas pessoas não têm nem, digamos que, opinião formada sobre o assunto, né? Mas é um fato que toda vez que o assunto aborto é tocado, uma grande confusão, um grande rebuliço é formado em torno desse assunto. Alguns defendem o aborto, né? A legalização do aborto ou a prática do aborto sob uma perspectiva da saúde pública. Aborto é uma questão de saúde pública, como se gravidez fosse doença, né? Mas aborto é uma questão de saúde pública porque várias mulheres já abortam clandestinamente e são mortas todos os dias. Então, se liberar o aborto, essas mesmas mulheres que abortariam clandestinamente agora vão abortar com mais segurança e por aí vai. Outras pessoas, que às vezes é um argumento até mais honesto, intelectualmente e moralmente falando, defendem a prática do aborto ou a descriminalização do aborto por uma questão individual. O corpo é da mulher, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, inclusive abortar, e o Estado não tem o direito de obrigar aquela mulher a ficar com o neném dela. Né? Nós vemos os libertários, né, com esse tipo de argumentação. Eu não concordo, porque não é o corpo da mulher, é um outro corpo, mas ele é mais honesto intelectualmente ou menos desonesto intelectualmente do que esses idiotas que falam que aborto é uma questão de saúde pública, né? Como se nós não tivéssemos outras questões urgentes de saúde pública para resolvermos, né? Tem gente que abre a porta de casa, vai pisar no chão para ir trabalhar e pisa no esgoto, porque não tem esgoto tratado. Tem gente que tem doença sanitária ainda no Brasil. Xistose, esquistossomose, sabe? Leptospirose. Tem gente que tem esse tipo de doença aqui no Brasil. E não é pouca gente. Tá? Porque isso é falta de saneamento. É uma falta de condições sanitárias minimamente decentes para o indivíduo viver naquele local. É coisa lá da Idade Média na Europa. E que hoje, em pleno século 21, ano de 2023 no Brasil, nós ainda sofremos com esse tipo de coisa. E nós temos aquelas pessoas que são contra o aborto, sob uma perspectiva até religiosa, né? Que é o meu caso, né? Eu sou contra o aborto por várias questões, uma delas por uma questão religiosa. Eu sou católico, né? E a Igreja Católica abomina o aborto, né? Então, eu sou contra por causa disso também. Sou contra por uma questão moral, né? Eu não acho que é moralmente válido e correto você ceifar uma vida simplesmente porque você não quer ser responsável por ela. Na minha cabeça, é a mesma coisa que matar a própria mãe porque a mãe está doente. Então, a minha mãe ficou doente, eu não quero cuidar da minha mãe, então eu vou matar ela porque é muito mais fácil. Para mim é a mesma coisa, né? E existe toda uma perspectiva, sei lá, de logística estatal ou privada, sei lá, né, no Brasil, que vai inviabilizar o aborto, e os abortos clandestinos só vão aumentar. Porque, primeiro, né, o aborto ele não vai ser barato. O aborto é um procedimento cirúrgico, digamos assim. E cirurgia não é caro, não é barato na rede privada de saúde aqui no Brasil. Então, o aborto
Ele vai ser caro para ser realizado. O SUS é uma desgraça maldita. Tem gente que vai lá para a fila do SUS com dengue e morre na UPA, no posto de saúde, no hospital, porque tomou uma picada de mosquito. Esse é o Brasil. Vou contar uma história aqui rapidinho pra vocês. A minha avó precisou de retirar um rim porque ela tinha lá um negócio no rim e que poderia evoluir para um câncer. Então o médico nefrologista achou por melhor tirar o rim, um dos rins dela. Ok. Aí ela foi, né? Ela infelizmente não tem plano de saúde, né? Nós não temos dinheiro para isso. E aí ela teve que fazer no SUS. Aí ela teve que demorar, sei lá, aproximadamente um ano para poder realizar uma cirurgia de retirada do rim, porque isso poderia virar um câncer. Um ano. Aí veio pandemia. Aí não podia fazer porque a cirurgia dela não era tão urgente. E aí teve a pandemia, minha avó já é velha e tudo mais, então não podia fazer a cirurgia. Um belo dia ela pôde fazer a cirurgia dela. Ela já estava lá, deitada na maca, lá, pronta para fazer a cirurgia. E aí o médico falou assim, ô pessoal, cadê a bolsa de sangue? Que sangue? Ah, bolsa de sangue aqui pra véia aqui, senão ela vai morrer, ué. Não tem bolsa de sangue. Mas como assim? Ninguém pediu bolsa de sangue pra fazer essa cirurgia. E aí tiveram que abortar ali a cirurgia, porque o médico, cirurgião, não pediu uma bolsa de sangue pra ficar lá de prontidão, porque se minha avó sangrasse, ela ia tomar um sangue. Esse é o SUS. E aí teve que esperar mais um tempão pra depois fazer a cirurgia dela e ela tirar o rim. Imagina isso com aborto. Então você vai esperar o quê? 2 anos pra você fazer o aborto? Você não vai parir o menino, não. Você vai deixar o menino lá morto lá dentro da sua barriga e uma hora você vai lá e tirar ele. Você vai parir o menino, você vai fazer o quê? Você vai. 2 anos depois o aborto, seu aborto saiu. Você vai lá matar o seu filho, que já nasceu? Então, assim, isso é uma doença desgraçada de gente burra e de gente extremamente maldosa. Já começa assim. Fiquei até nervoso. Já começa assim. E aí, é o seguinte: o aborto no Brasil é crime. É um crime previsto no Código Penal brasileiro. Quem pratica o aborto, assim, quem realiza o aborto em outra pessoa, né? Quem mata a criança, a mulher que realiza o aborto, né? A mulher que tem a criança lá assassinada, todas essas pessoas envolvidas no aborto são criminosas de acordo com o Código Penal brasileiro. Então, o médico que pratica lá o aborto, a mulher que realiza o aborto, todo mundo é criminoso. E tem que ser mesmo. Então, fazer com que o aborto não seja mais crime é uma medida do Poder Judiciário. Porque uma lei só pode ser revogada por outra lei. Correto? Ou seja, deveria ter uma lei, então, descriminalizando o aborto e assim fazendo com que o aborto não seja mais crime nos termos do artigo do Código Penal. Eu nem lembro qual artigo que é, mas tá lá no Código Penal. Tá perto lá do 121, que é o homicídio. Porque o aborto é assassinato. Deve ser 123, 124 por aí. Essa é a forma legítima e legal de se descriminalizar-se o aborto. Essa é a forma. O Poder Judiciário sabe disso, porém ele sabe que o Poder Legislativo, pelo menos por agora, não vai descriminalizar o aborto. Então vem Sua Excelência Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Talibã Federal, e vai colocar na pauta a descriminalização do aborto, que o senhor Roberto Barroso já tentou passar no tapetão pouco tempo atrás, aí, uns anos atrás, numa decisão que ele teve. Que aborto até 3 meses não era aborto. Porque o Barroso é assim, né? Ele é iluminado, ele sabe mais do que todo mundo, ele é melhor que todo mundo, ele é mais inteligente que todo mundo, ele é mais ungido que todo mundo, né? Ele é o típico intelectual ungido do Thomas Sowell, né? Então, a ministra Rosa Weber, que vai sair agora do Supremo Tribunal Federal, porque essa velha vai aposentar, ela quer deixar um legado. E o legado dela vai ser a descriminalização do aborto no Brasil. Querem passar o aborto no Brasil na marra. E muita gente fala, ai, descriminalização do aborto não é legalização.
Bom, quem fala isso é burro. Por quê? Descriminalização é legalização. Porque para que você seja permitido fazer alguma coisa, não precisa da permissão expressa e legal na lei. Basta que não haja proibição, tá? Para o direito, aquilo que não é proibido é permitido. Então, a lei, ela nunca fala assim, ah, é permitido você espirrar. Não, ela simplesmente não te proíbe de te espirrar. Então, se você não é proibido de espirrar, você é permitido espirrar. Então, a mesma coisa o aborto. Se não é proibido abortar, ou se não é crime abortar, logo é permitido abortar. Então, descriminalização e legalização é a mesma coisa. Só que legalização é diferente de regulamentação. Essas pessoas são idiotas, são burros, né? Eles não sabem a diferença de legalização, descriminalização, regulamentação, regulação e por aí. Então, eles acham que descriminalizar não é legalizar. Porra! Então, se eu faço com que o homicídio deixe de ser crime, eu estou legalizando o homicídio, porque não vai ter mais pena. Ah, não, porque legalização coloca parâmetros. Só pode matar se for de meio-dia à meia-noite. Você não pode matar de madrugada, você não pode matar pessoas negras e. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um mínimo de honestidade intelectual para poder discutir sobre temas sérios. Então, é isso. A Rosa Weber, no seu último tango, simplesmente vai fazer com que o aborto no Brasil seja liberado na marra, por uma maneira extremamente inconstitucional, ilegal, imoral e criminosa, e nós todos temos que estar atentos sobre isso e sobre outras coisas que vêm acontecendo no Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o meu trabalho, inscreva-se no canal e siga o Instituto Thomas Sowell Brasil nas redes sociais. Por hoje é só. Muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço. Fui.